A cidade ainda dormia quando um vento frio atravessou as ruas estreitas do bairro antigo, empurrando folhas secas contra calçadas rachadas e janelas que rangiam ao menor toque do ar. Era madrugada, e o silêncio era tão profundo que qualquer som se destacava. O eco distante de um carro passando, o latido isolado de um cão, e principalmente o miado frágil e quase dolorido de um gato muito velho, que caminhava lentamente pela calçada, como se carregasse o peso de todos os anos que vivera ali. Seu nome era Tobias, ou pelo menos esse era o nome que uma única pessoa, em toda a sua vida, havia usado para chamá-lo. Para o resto do mundo, vizinhos, transeuntes, moradores daquela rua, ele era apenas o gato inútil, um bicho magro, com a orelha rasgada, um olho levemente embaçado pelo tempo e uma maneira mancando de andar que fazia alguns rirem e outros simplesmente ignorarem sua existência. Tobias não tinha dono, não tinha casa, não tinha cama quente esperando por ele. Mas isso não era verdade. Não completamente, porque 10 anos atrás ele tivera tudo isso. E perdera, não por escolha própria, mas porque alguém havia decidido que a vida dele não tinha valor, que sua presença era dispensável, que ele era um estorvo, um animal velho, sem graça, sem utilidade, sem brilho. E foi nesse mesmo bairro, 10 anos antes daquela madrugada silenciosa, que Tobias teve sua vida partida em duas. Naquela época, Tobias não era velho, embora nunca tivesse sido um gato de aparência impressionante. Era pequeno, de pelo preto rajado de cinza, e tinha o hábito de observar as pessoas por longos períodos, como se tentasse aprender os segredos delas apenas com o olhar. Seus movimentos eram leves, quase tímidos, mas havia uma pessoa que o enxergava como ninguém, Dona Margarida. Ela era uma mulher de idade avançada, dona de uma casa simples e de um jardim cheio de vida, onde flores coloridas disputavam espaço com ervas aromáticas. Tinha mãos frágeis, mas o olhar mais doce de toda a vizinhança. Era viúva há décadas, e a solidão era tão familiar para ela quanto o próprio ar que respirava. Um dia, Tobias apareceu miando na porta da casa dela, magro e com frio, e Margarida, sem pensar 2 vezes, estendeu a mão enrugada e disse: "Venha, meu amor. Aqui você não vai passar fome." Ele entrou, e naquele instante Margarida ganhou um companheiro, e Tobias ganhou o único lar que já tivera. A presença do gato trouxe cor à vida da idosa. Ela falava com ele como se falasse com uma pessoa, contava histórias do passado, comentava sobre novelas, reclamava das contas de luz e até lia em voz alta para ele trechos de livros antigos. Tobias, sempre silencioso, sentava-se ao lado dela por horas, como se estivesse absorvendo cada palavra. "Você é meu tesouro", dizia ela acariciando sua cabeça. "Não liga para o que dizem. Velho ou novo, feio ou bonito, você é meu companheiro. E isso é o que importa. Mas para o resto da família de Margarida, filhos, sobrinhos, netos, Tobias era um incômodo, um gato inútil, um animal que não produzia nada, não gerava nada, não servia para nada. E essa opinião se transformou em desprezo, depois em incômodo e finalmente em crueldade. Certa tarde, quando o sol ainda tingia o céu com tons alaranjados, Margarida sofreu um mal súbito, uma queda, uma dor aguda no peito, um desmaio que fez Tobias miar desesperado, arranhando a porta e chamando a atenção dos vizinhos. A ambulância chegou rápido, mas a família chegou mais rápido ainda. "Esse gato é um problema", murmurou a filha mais velha, pisando quase em cima de Tobias. "Sempre foi. Ela vive para esse bicho." E quando Dona Margarida foi levada ao hospital, Tobias foi deixado para trás. Literalmente. A família, que mal visitava a idosa, decidiu que o gato não voltaria para dentro de casa. "Ela está velha, confusa", disse o neto. "Gato nenhum entra mais aqui. Isso é sujeira, é gasto, é perda de tempo. Joga ele para fora." A porta se fechou, e pela primeira vez, Tobias ficou do lado de fora. Ele esperou. Esperou na porta. Esperou no jardim. Esperou na calçada. Esperou no muro. Esperou na chuva. Esperou ao sol. Esperou enquanto carros passavam, enquanto pessoas riam, enquanto crianças chutavam pedras perto dele. Esperou enquanto dias viravam noites e noites viravam semanas. Esperou por alguém que nunca voltou, porque alguns dias depois, Dona Margarida faleceu no hospital. E ninguém, absolutamente ninguém, informou a Tobias.
mas ele sentiu. Naquela noite, enquanto tentava dormir encolhido perto do portão, o vento mudou. Era um vento gelado, estranho, vazio. E Tobias soube, com o coração miando dentro do peito, que sua humana não voltaria. Os anos passaram, e o tempo foi cruel. Sem Margarida para defendê-lo, Tobias passou a ser alvo de desprezo, agressão e indiferença. Algumas pessoas jogavam restos de comida para ele, outras pedras. Outras apenas fechavam janelas quando ele passava. A família de Margarida, agora dona da casa que um dia fora cheia de vida, deixou o jardim morrer. As flores sumiram, os vasos quebraram, o cheiro doce das ervas desapareceu. A casa se tornou fria, sombria, abandonada pela memória de quem a habitou com amor. Mas Tobias nunca se afastou totalmente dali. Era como se uma parte dele ainda esperasse que, um dia, quando o vento soprasse de um jeito específico, quando o sol entrasse pela janela como antes, quando um cheiro de bolo preenchesse o ar, a porta se abrisse e ela estivesse lá. Mas isso nunca aconteceu. Então, 10 anos depois, em uma madrugada fria, um carro preto estacionou em frente à casa antiga. 2 pessoas desceram, um advogado, terno escuro, pasta de couro, e uma mulher elegante que parecia apressada, irritada, ansiosa. Enquanto observavam a casa, Tobias, agora muito velho, aproximou-se devagar, mancando. A mulher fez uma careta. "Esse gato ainda existe?" perguntou, como se visse algo repulsivo. "Aquele traste inútil da minha avó." O advogado abriu a pasta. "É por causa dele que estamos aqui." Ele respirou fundo. "O testamento de Dona Margarida exige a presença do gato Tobias para a leitura final." A mulher arregalou os olhos. "Como é que é?" O advogado continuou. "Segundo o documento, o único herdeiro legítimo da casa, das economias, das joias e de todo o patrimônio deixado por Dona Margarida." Ele fez uma pausa longa, solene. O gato." Silêncio. A mulher empalideceu. Tobias, sentado, observava tudo com o mesmo olhar silencioso de sempre, sem saber que naquela madrugada, 10 anos após ser abandonado como lixo, ele estava prestes a descobrir a verdade que Dona Margarida havia deixado escondida durante toda a sua vida. E pela primeira vez desde que fora expulso, a porta se abriria novamente, não para expulsá-lo, mas para convidá-lo a entrar, porque tudo, absolutamente tudo, era dele, e ninguém estava preparado para o motivo. A porta carcomida da antiga casa de Dona Margarida abriu com um rangido longo, quase doloroso, como se o próprio imóvel protestasse ao ser violado depois de tantos anos de abandono. A madeira, que já fora pintada com tons alegres de verde, estava agora descascada, marcada pelo tempo e pelo descaso da família. O advogado empurrou suavemente a porta enquanto observava Tobias, que permanecia sentado na calçada, com o rabo enrolado em torno das patas, observando tudo com o olhar cansado. A mulher elegante, que Tobias reconhecia apenas como a neta raivosa, fazia expressões de nojo a cada passo. Os saltos finos de seus sapatos afundavam na sujeira acumulada do jardim morto. "Não acredito que estamos fazendo isso por causa desse bicho", resmungou ela cruzando os braços. O advogado, um homem de meia-idade de aparência séria e olhar fatigado, consultou novamente a pasta de documentos. "O testamento é claro", repetiu ele pela 4ª vez naquela madrugada. "Só posso proceder à leitura final na presença do gato Tobias. A senhora sabe disso desde o início." Ela bufou. "Minha avó era louca. Só pode. Deixar tudo para um gato? Não é nosso papel questionar as decisões dela", respondeu o advogado. "Apenas cumpri-las." Tobias não entendia palavras humanas como uma pessoa, mas ele reconhecia tom de voz, energia, intenção. E tudo naquela mulher gritava desprezo. O mesmo desprezo que ele sentiu por 10 anos seguidos. A cada passo que se aproximava da porta aberta, Tobias hesitava. A casa parecia chamá-lo e, ao mesmo tempo, ameaçá-lo. Era como revisitar o lugar onde sua vida havia começado e terminado ao mesmo tempo. O advogado notou o gato parado e se abaixou lentamente. "Tobias", disse ele a voz baixa, "venha, meu amigo. Nada vai lhe acontecer." Aquela entonação, aquela suavidade, muito, muito distante da forma como a família de Margarida costumava tratar Tobias. O gato ergueu a cabeça. Seus olhos úmidos e envelhecidos refletiram o brilho suave da luz que vinha de dentro da casa.
Um tremor percorreu seu corpo frágil. Não era de frio, era memória. Era o peso de 10 anos de espera. O advogado estendeu a mão sem tocá-lo, mas oferecendo a presença. E então, pela primeira vez em uma década, Tobias deu um passo para dentro da casa. O interior estava completamente diferente do que Tobias lembrava. Onde antes havia quadros alinhados cuidadosamente nas paredes, havia agora manchas escuras e pregos tortos. Onde havia um tapete florido e cheiro de bolo, havia poeira espessa acumulada em cada canto. Onde Margarida sentava na poltrona com o tricô no colo, havia agora apenas um espaço vazio, marcado por sombras e pelo eco silencioso da falta. O tempo havia arrancado tudo dali, exceto o espírito da mulher que tinha amado Tobias. E ele sentia isso. Cada passo dentro da casa parecia trazer flashes de lembranças que se agarravam ao seu peito estreito. Aqui, ela deixava uma vasilha de leite quente. Ali, ela guardava sua manta favorita. Na janela, ela conversava com ele sobre estrelas. Agora, tudo aquilo parecia tão distante quanto a lua. A neta, impaciente, começou a bater o salto no chão. "Podemos acabar logo com isso?" reclamou. "Esse lugar me dá alergia." O advogado fez um gesto para que ela se calasse. "Vamos à sala principal", disse ele. Os três, o homem, a mulher e o gato, seguiram pelo corredor escuro até a sala onde uma mesa antiga aguardava coberta com uma toalha manchada. Sobre ela havia uma caixa de madeira, trancada com uma pequena trava dourada. Tobias reconheceu a caixa. Era onde Margarida guardava suas joias favoritas. Ele a via abrir aquilo todas as noites enquanto falava. "Um dia, meu pequeno, tudo isso vai servir para algo especial." A neta se aproximou rapidamente, ansiosa. "É aí que estão as joias, as pulseiras, o anel de casamento. Finalmente..." Mas o advogado ergueu a mão, cortando sua euforia. "Só abrirei a caixa após a leitura." Ele respirou fundo. E apenas na presença do herdeiro. Os olhos da neta faiscaram de irritação ao olhar Tobias, que estava sentado próximo à porta da sala, com o corpo magro tremendo levemente. "Você só pode estar brincando", ela murmurou. "Esse gato nem deve durar mais um mês. É ridículo isso." O advogado a ignorou e começou a ler. O barulho do papel sendo desembrulhado ecoou pelo ambiente silencioso. O advogado segurava uma folha amarelada com a caligrafia caprichada e delicada de Dona Margarida. A voz dele soava firme, mas havia emoção escondida. "Eu, Margarida Araújo, em plena consciência, elaboro este testamento para garantir que minhas decisões sejam respeitadas após minha partida." A neta cruzou os braços, impaciente. "Não deixo este mundo com arrependimentos, exceto um: a forma como fui tratada por aqueles que deveriam ter sido minha família." A mulher revirou os olhos, mas o advogado continuou. "Meus filhos e parentes sempre estiveram mais interessados no que eu possuía do que em quem eu era. E somente um ser neste mundo me ofereceu amor verdadeiro, sem esperar nada em troca." Tobias ergueu lentamente a cabeça. Era como se ele reconhecesse aquela entonação, aquela lembrança, aquele carinho. O advogado inspirou fundo antes de prosseguir. "Esse ser é Tobias, meu companheiro fiel, meu guardião silencioso." A neta explodiu. "Isso é um absurdo. Minha avó era senil. Como podem validar isso?" "Senhora", interrompeu o advogado, firme, "qualquer interrupção adicional será tratada como desacato. Se quiser contestar o testamento, faça depois. Agora, fique em silêncio." Ela arregalou os olhos, mas se calou. O advogado voltou a ler. "Tobias foi o único que permaneceu ao meu lado nos meus últimos anos. Ele me deu consolo quando ninguém mais quis ouvir minhas dores. Ele me fez companhia quando meus próprios filhos decidiram que eu era um peso." A voz dele começou a falhar. Ele limpou a garganta. "Ao meu querido Tobias, deixo minha casa, meu dinheiro, minhas joias e todos os meus bens. E deixo também minha gratidão eterna." A neta arregalou os olhos, chocada. "Aos meus familiares, deixo minha ausência, pois esta foi a única coisa que quiseram de mim em vida." Silêncio absoluto se instalou na sala. O advogado baixou o papel lentamente. A neta começou a tremer de raiva. "Isso não tem validade", gritou ela. "Não pode ter." O advogado abriu a pasta novamente e tirou um envelope menor. "Há mais uma parte, um anexo, uma última instrução que Dona Margarida deixou escondida. E essa é específica para o herdeiro." Ele respirou fundo e abriu o envelope com cuidado. A carta parecia ainda mais antiga,
ainda mais íntima. Ele a desdobrou e começou a ler. Se esta carta está sendo lida, significa que Tobias sobreviveu. E se ele sobreviveu, significa que ele esperou por mim, como eu temi, como eu desejei. Tobias, sentado na poeira, olhava fixamente para o advogado. Seus olhos velhos brilhavam sob a luz fraca. Eu sei que quando eu partir eles vão tentar tirá-lo de casa. Eles nunca gostaram dele. Nunca gostaram de nada que despertasse meu carinho. A neta abriu a boca para protestar, mas o advogado ergueu um dedo e ela fechou a boca novamente. Mas eu também sei que Tobias é mais esperto do que eles jamais serão. Ele vai sobreviver. Ele vai esperar na porta mesmo que ninguém abra. A voz do advogado embargou. Ele pensa que sou eu quem o protege, mas é ele quem me salvou. Tobias inclinou a cabeça como se entendesse. Por isso, deixo tudo a ele, porque meu coração lhe pertence. E porque minha história, minha verdadeira história, está dentro da caixa que o advogado agora segura. A neta deu um passo à frente. O que tem aí dentro? O advogado abriu a trava dourada. Ao levantar a tampa, um cheiro de papel envelhecido e perfume antigo se espalhou pela sala. Tobias apoiou as patas dianteiras no chão, levantando-se com dificuldade, como se algo naquele baú o chamasse. No interior da caixa havia 3 coisas. Um envelope lacrado, um pequeno saquinho de tecido vermelho, um caderno antigo com capa de couro. A neta tentou se aproximar, mas o advogado colocou o braço na frente. Isto é propriedade do herdeiro, disse ele. Ela bufou furiosa. O advogado pegou o envelope e virou-se para Tobias. A última instrução diz que eu devo ler este envelope, somente na presença do gato. Tobias se aproximou lentamente, mancando. Seus bigodes tremiam. Seu corpo inteiro parecia prestes a desabar, mas ele seguia. Quando estava diante do advogado, o homem rompeu o lacre e começou a ler. A carta dizia: Tobias, meu pequeno, meu guardião, se você está ouvindo isso, então sabe que eu nunca te abandonei. Não foi escolha minha. E agora, você finalmente vai saber quem eles realmente são. O advogado olhou para a neta. A expressão dela mudou, de raiva para medo, porque a próxima frase mudaria tudo. A família que me desprezou também escondeu algo de mim por décadas. O advogado inspirou fundo. Porque, Tobias, você não era apenas meu companheiro. A neta empalideceu. Você era o presente que meu marido me deixou antes de morrer, e eles tiraram você de mim. O ar ficou pesado. A neta perdeu o fôlego. O advogado continuou. Tobias, você não foi abandonado. Você foi roubado. A mulher levou a mão à boca, e Tobias, o gato velho, cansado, esquecido, ergueu os olhos para a caixa, porque ali dentro havia mais, muito mais, e a revelação de quem ele realmente era estava apenas começando. O silêncio após a revelação era tão pesado que parecia mudar a temperatura da sala. A neta, outrora arrogante, convencida de que o patrimônio da avó lhe pertencia por direito, agora ficava pálida, os olhos arregalados, a respiração curta. Era como se o mundo estivesse ruindo sob os próprios pés. Enquanto isso, Tobias permanecia ali, frágil, magro, curvado pela idade, mas com uma presença estranhamente imponente. Havia algo indescritível na forma como seus olhos envelhecidos encaravam a caixa aberta, como se, de alguma maneira profunda e silenciosa, ele já soubesse que seu passado fora distorcido, roubado, apagado. O advogado respirou fundo, ajeitou os óculos e continuou lendo a carta, a voz embargada pela carga emocional das palavras de Dona Margarida. No dia em que recebi Tobias, o médico me disse que ele havia sobrevivido por milagre. Era um filhote doente, frágil, quase sem forças. Mas eu sabia. Eu sentia que ele tinha vindo a mim por um motivo maior do que acaso. A neta apertou o punho, o rosto contorcido entre choque e uma indignação que já não tinha mais sustentação. Isso é ridículo, sussurrou ela, com a voz tremendo. Ela está inventando coisas. Meu avô morreu anos antes desse gato aparecer. O advogado levantou uma sobrancelha sem se abalar. Talvez a senhora devesse esperar até o final da leitura antes de tirar conclusões. Ela arregalou os olhos. Você está insinuando que esse bicho tem alguma ligação com meu avô? O advogado respirou fundo e prosseguiu. Quando meu marido morreu, deixou para trás muitas coisas inacabadas, coisas que nunca me contou, coisas que descobri apenas depois,
vasculhando papéis antigos e conversas que ele deixou pela metade. O ar pareceu pesar ainda mais. Uma dessas coisas era uma promessa. A voz do advogado ficou mais lenta. Antes de morrer, ele comprou um gatil, um pequeno abrigo de animais, e pediu que me entregassem o primeiro filhote que nascesse ali após sua partida. A neta esfregou a testa, tentando processar. O quê? Meu avô nunca falou sobre isso. O advogado continuou. Ele sempre dizia que queria que eu tivesse alguém quando ele se fosse. Alguém que me fizesse companhia. Alguém que me lembrasse de que a vida nunca está totalmente perdida enquanto algo depende de nós. Tobias ergueu a cabeça. Era sutil, quase imperceptível, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Quando Tobias chegou em minhas mãos, eu entendi. Meu marido havia planejado tudo. Ele sabia que eu ficaria sozinha e quis me deixar algo que representasse amor, cuidado, esperança. A neta desesperada tentou interromper. Isso é manipulação. Minha avó sempre foi exagerada. Não tem como esse gato. Mas o advogado ergueu a mão, cortando-a abruptamente. Senhora, a sua avó continuou escrevendo. E ela deixou provas. Por favor, permaneça em silêncio. Ele retomou a leitura. Mas minha família, ao perceber que Tobias significava tudo para mim, começaram a odiá-lo. Eles achavam que eu lhes devia meu luto, meu tempo, minha devoção, e que um gato não merecia nada disso. O advogado virou lentamente a carta, deixando o papel ranger entre seus dedos. Eles não apenas desprezaram Tobias, como também tentaram tirá-lo de mim. A neta deu um passo para trás. Isso é mentira, mas o advogado não parou. No dia em que tive meu acidente, ouvi gritos, ouvi Tobias miar, ouvi passos e ouvi a porta da casa se fechando. Eu não pude fazer nada, não pude defendê-lo. Os lábios da neta tremiam. Tobias, imóvel, continuava olhando fixamente para o advogado, mas havia algo nos seus olhos, uma dor antiga, uma saudade imensa. Eles o expulsaram, eles o descartaram, roubando de mim a única companhia que meu marido me deixara, meu último vínculo com ele. A neta deu um solavanco. Eu não fiz nada. Quem expulsou esse bicho foi a minha mãe. O advogado encarou ela por um instante. E ela assinou uma declaração informal, assumindo isso. Ele abriu a pasta e retirou um papel dobrado. E como vê, foi anexado ao testamento como prova. A neta ficou sem fala. O advogado guardou o documento e continuou. Se Tobias estiver vivo quando esta carta for lida, significa que ele venceu o abandono, venceu a indiferença, venceu o desprezo da minha própria família. Ele respirou fundo. E por isso, entrego tudo a ele. Não por vingança, mas por justiça. A neta cerrou os punhos. Isso é absurdo. Ele nem entende. É um animal. O advogado encarou Tobias antes de responder. Talvez entenda muito mais do que a senhora. Ele então pegou o caderno de capa de couro que estava dentro da caixa. Tobias imediatamente se levantou, como se reconhecesse não o objeto, mas o cheiro. Era o cheiro de Margarida, o perfume leve de lavanda que ela usava no colo quando o embalava. O advogado abriu na primeira página. Não era um diário comum, era uma história, desenhada à mão, com traços simples, quase infantis, mas cheios de emoção. Era a história de Tobias, escrita como se fosse uma carta ilustrada para alguém que não podia ler, mas podia sentir. As primeiras páginas mostravam um filhote recém-nascido, um homem sorridente, o marido de Margarida, recebendo-o de outra pessoa, ele escrevendo para minha Margarida com todo o meu amor. E então, a imagem dele sendo levado ao crematório, enquanto Margarida chorava. A neta deu passos involuntários para trás, como se a história fosse algo que ela não estava preparada para enfrentar. O advogado virou as páginas. Agora havia desenhos de Margarida segurando Tobias pela primeira vez, um esboço dela sorrindo enquanto colocava um lacinho azul em seu pescoço, desenhos dela lendo livros com ele no colo, desenhos dele dormindo em cima das pernas dela, desenhos dele crescendo, desenhos dela envelhecendo. Depois, o tom dos desenhos mudava, a tinta ficava mais pesada, os traços mais trêmulos. Os desenhos mostravam a família entrando na casa, ignorando Margarida. Mostravam eles apontando para Tobias e depois a porta sendo fechada com violência. E Tobias do lado de fora, na chuva. A neta arregalou os olhos. Isso não é verdade!
Ela exagerou. Minha avó sempre foi dramática. Mas mesmo o advogado a ignorou dessa vez, porque Tobias avançou lentamente até o caderno e deitou ao lado dele, como se reconhecesse sua história, como se estivesse reencontrando seu passado, como se aquelas páginas fossem as únicas memórias que ainda o ligavam à mulher que ele tinha amado. O advogado fechou o diário com cuidado. Ainda falta o último item. Ele pegou o pequeno saquinho de tecido vermelho. Dentro dele havia algo que brilhou sob a luz fraca da lâmpada. A neta tentou olhar por cima. O que é isso? As joias? O colar de pérolas? O anel de família? Mas quando o advogado abriu o saquinho, não havia joias. Havia apenas uma coleira. Uma coleira pequenina, azul desbotado, com uma plaquinha dourada. Na plaquinha estava gravado: Tobias, meu presente, meu amor, minha herança. Tobias, ao ver aquilo, deu um miado fraco, mas profundo, como se tivesse sentido o cheiro da memória. O advogado segurou a coleira com as duas mãos. Dona Margarida pediu que isso fosse colocado de volta nele, se ele estivesse vivo. A neta gritou: Não, isso é ridículo. Eu não vou deixar que um gato receba. Mas o advogado levantou a mão, cortando seu ataque. Senha a senhora ou não, é a vontade expressa da sua avó. Ele se ajoelhou lentamente e aproximou a coleira de Tobias. O gato parecia entender. Parecia saber que aquele objeto não era apenas um acessório, mas um símbolo de algo maior do que qualquer humano naquela sala parecia ser capaz de compreender. O advogado colocou a coleira no pescoço magro de Tobias. A plaquinha dourada bateu suavemente no peito dele. O som ecoou pela sala silenciosa. Clink, clink. E então, o advogado abriu o envelope final. Dentro dele havia apenas uma frase que, ao ser lida, faria tudo, absolutamente tudo, mudar para sempre. O advogado inspirou fundo e leu: Se Tobias estiver vivo, então ele terá o direito de saber a verdade sobre meu marido. A neta ficou estática, porque Tobias não foi apenas um presente dele. O advogado engoliu seco. Suas mãos tremiam. Ele foi o último pedido de perdão que meu marido tentou me deixar. A neta empalideceu ainda mais. Do que ela está falando? Sussurrou, a voz tremendo. O advogado continuou, olhando diretamente para ela. Meu marido não morreu da forma que me contaram. E vocês? O vento soprou pela janela quebrada. A lâmpada piscou. E a última linha da carta foi lida em voz firme. Vocês esconderam a verdade dele por anos. A neta cambaleou para trás. Tobias miou baixo, com um som que não parecia apenas de um gato velho, mas de alguém que esperou 10 anos para ouvir a verdade. E o mais chocante ainda estava por vir, porque o próximo envelope, aquele menor, selado com cera, tinha escrito na frente: O segredo que mudará tudo. O envelope lacrado com cera repousava sobre a mesa como se carregasse um peso invisível, algo tão pesado que até o silêncio da sala parecia se inclinar sob sua presença. A selo estampado na superfície, um pequeno desenho de flor de lis, o símbolo preferido de Dona Margarida, transmitia a sensação de que, dentro daquele papel, havia algo que ela tentou esconder da família durante a vida inteira. O advogado permaneceu alguns segundos olhando para o envelope sem tocá-lo. Era como se ele soubesse que, ao romper aquele lacre, não haveria retorno. Nada seria como antes. Nem para Tobias, nem para a neta, nem para a história daquela família que se achava perfeita, mas que estava prestes a ser destruída de dentro para fora. Tobias, com a coleira azul no pescoço, arrastou suavemente sua pata em direção ao envelope, como se estivesse autorizando ele mesmo que a verdade viesse à tona. O advogado sorriu, triste. Muito bem, Tobias, disse ele, a voz branda. Vamos descobrir o último segredo de Dona Margarida. A neta deu um passo à frente, nervosa. Eu exijo saber o que tem aí. Isso envolve minha família. Isso envolve meu avô. Você não pode ler isso sem... Posso, sim, interrompeu o advogado sério. E devo. Foi o que sua avó pediu. E este documento é destinado ao herdeiro. A neta cerrou os dentes. Herdeiro? Isso ainda é absurdo. Isso é um animal. Ele não entende nada disso. Minha avó estava claramente perturbada. Ela não... Ele entende mais do que muitos humanos, respondeu o advogado de forma cortante. Ela engoliu seco. O advogado finalmente tocou o envelope. Seus dedos deslizaram pela cera endurecida. Um simples movimento, e o lacre se quebrou com um craque seco que ecoou pela sala.
como se algo dentro daquela casa, algo há muito tempo adormecido, tivesse despertado. Ele abriu o envelope e retirou uma folha dobrada em 3 partes. Ao desdobrá-la, percebeu que era uma carta escrita com a caligrafia tremida de Margarida, já nos últimos meses de vida. Havia manchas de tinta borrada, talvez lágrimas, talvez mãos trêmulas. Ele respirou fundo e começou a ler. Se você está lendo esta carta, meu querido Tobias, é porque sobreviveu ao pior que o mundo pode oferecer. Tobias levantou a cabeça, atento como um velho guardião. Mas agora quero que saiba a verdade sobre meu marido e sobre o que minha família fez não apenas comigo, mas com ele também. A neta franziu a testa. Está mentindo, murmurou, mas sua voz já não tinha convicção. O advogado continuou. Meu marido morreu acreditando que eu o odiava, que eu estava brava com ele, que eu o havia abandonado quando ele mais precisava. A neta arregalou os olhos. Isso não faz sentido. Minha avó e meu avô eles eram... Mas o advogado continuou. Mas a verdade, Tobias, é que eu nunca soube que ele estava doente. Eles esconderam isso de mim. Silêncio absoluto. A neta deu um passo para trás, como se o chão tivesse se tornado instável. O advogado leu a próxima linha devagar. Meu marido não morreu repentinamente, como me fizeram acreditar. Ele passou meses lutando contra uma doença que teria me permitido cuidar dele. Mas minha própria família, meu próprio sangue, impediu que eu soubesse disso. A respiração da neta se tornou irregular. O advogado se virou para ela. Dona Margarida está acusando sua família de esconder a doença do próprio pai dela, disse ele com gravidade. A neta cambaleou. Minha avó está mentindo. Ela está confundindo as coisas. Mas até ela sabia que não era verdade. Ela sabia que havia algo errado na história da morte do avô. Sempre soube. Sempre ouviu conversas abafadas, cochichos, discussões abafadas. Sempre sentiu que havia algo sujo na forma como tudo aconteceu, mas ninguém jamais falou abertamente. O advogado voltou a ler. Eles esconderam minha presença do homem que mais amei no mundo. E para garantir que eu não descobrisse nada, eles trouxeram Tobias para mim como um presente depois da morte dele. Tobias moveu as orelhas. Mas Tobias não era um presente. Ele era uma mensagem. A última tentativa do meu marido de se comunicar comigo. A neta levou a mão à boca. Meu Deus! O advogado virou a página da carta. E então, a verdade veio como um golpe. Meu marido deixou gravado em testamento anterior que queria que Tobias me fosse entregue pessoalmente, junto com uma carta que explicava tudo. Mas essa carta nunca chegou até mim. O advogado fez uma pausa. A neta já estava tremendo. Porque minha família destruiu a carta. A mulher desabou no chão. Não, isso não é verdade, ninguém faria isso. Mas o advogado continuou sem pausa. Eles destruíram minha carta, esconderam minha dor e tentaram me dar Tobias apenas como consolo, para que eu nunca soubesse que meu amor morreu acreditando que fui eu quem o abandonou. Tobias miou, um som fraco, mas tão carregado de emoção que fez o advogado engolir seco. A neta chorava agora, mas não era choro de culpa. Era choro de quem foi surpreendida por uma verdade antiga, uma verdade que por décadas foi varrida para debaixo dos tapetes da família. O advogado segurou a cabeça. A revelação era pesada demais até para ele, mas a carta ainda não tinha terminado. Tobias, você foi o último pedido de perdão do meu marido. Você era a última coisa que ele queria que eu tivesse, para que eu nunca me esquecesse de que ele me amou até o fim. A neta contorceu o rosto. Meu avô nunca deixou nada disso. Isso é uma loucura. Mas o advogado abriu o envelope menor anexado ao documento. Dentro havia um papel envelhecido, com a letra do marido de Margarida. E no topo estava escrito, para minha querida Margarida, se eu não chegar a tempo. O advogado desdobrou o papel. A neta soluçou, e a voz dele saiu embargada quando leu. Meu amor, não sei se encontrarei forças para te ver novamente, mas se não conseguir, quero que saiba que sempre te amei. E que peço perdão, pois nossa família decidiu me poupar de ver você sofrer. E sem querer, acabaram tirando de mim a chance de me despedir. O advogado limpou as lágrimas. O pequeno Tobias é para você. Não é apenas um gato. É meu último presente. Ele vai ficar com você quando eu partir, porque eu não suportaria te ver sozinha. Tobias apoiou a cabeça no chão,
como se reconhecesse aquela presença, aquela alma, aquela intenção. A neta soluçou mais forte. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu era criança. Mas o advogado continuou firme até o fim da carta. Se você recebeu esta carta é porque eles cumpriram minha vontade. Mas se não, se algo deu errado, espero que um dia a verdade te encontre. Ele respirou fundo. Ame o Tobias por mim. E assinava, seu para sempre, Arthur. Silêncio total. Nenhum som, nenhuma respiração audível. Nada além do estalo suave da madeira envelhecida da casa. Tobias, mesmo sem compreender as palavras, parecia sentir cada emoção que o ambiente carregava. Ele deu 2 passos para a frente e encostou o focinho no diário de Margarida. A coleira azul refletiu a luz fraca da sala. O advogado, ainda com lágrimas nos olhos, abaixou-se e passou a mão gentilmente na cabeça do gato. Você era mais do que um companheiro, sussurrou. Você era a última conexão deles, o último amor, a última história que tentaram apagar. A neta caída no chão chorava com a cabeça nas mãos. Eu não sabia. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu não sabia. Era evidente que ela finalmente percebida o estrago que a própria família havia causado por 3 gerações. Mas já era tarde. O advogado se levantou. Dona Margarida foi clara, disse ele com a voz recuperando firmeza. Todo o patrimônio pertence ao herdeiro Tobias, e cabe a mim garantir que ele receba tudo o que sua avó deixou. A neta levantou a cabeça, desesperada. Mas e eu? E a nossa família? O que vamos ficar? Nada? O advogado abriu os braços. Nada. Exatamente como vocês deram a ela quando ela precisou. A mulher desabou novamente e começou a chorar alto. Mas Tobias caminhou até ela. Sim, até ela. Com passos lentos, doloridos, mas firmes. Ele parou diante da neta e encostou a cabeça frágil no joelho dela. Ela colocou as mãos no rosto, em choque. Me perdoa, sussurrou ela, sem esperar resposta. E o gato silencioso apenas ficou ali, como se dissesse à maneira dos gatos. Eu não guardo rancor, eu só queria amor. A neta chorou ainda mais. O advogado respirou fundo. Tobias foi o único que nunca abandonou ninguém, mesmo quando foi abandonado. A sala ficou silenciosa por longos minutos. E então, o advogado anunciou. Amanhã Tobias será levado a um lar adequado, com cuidados, alimentação, conforto e tudo o que Dona Margarida deixou para ele. Ele terá o fim que sempre mereceu. A neta ergueu os olhos. Posso visitá-lo? Só para acompanhá-lo. O advogado hesitou. Mas Tobias, com sua cabeça ainda apoiada no joelho dela, parecia fazer a decisão por ele. Pode, disse ele. Se Tobias permitir, então todos têm o direito ao perdão. A neta chorou mais uma vez. O advogado guardou os documentos. Vamos embora por hoje. Tobias precisa descansar. Ele já esperou 10 anos. Agora chegou a hora de receber tudo o que lhe foi tirado. Então ele abriu a porta. Tobias olhou a saída por alguns segundos. Aquilo não era mais uma expulsão. Era um convite, um recomeço, uma nova vida. E com a coleira azul refletindo a luz, ele deu seus passos lentos para fora da casa, deixando para trás não apenas um passado de dor, mas uma história inteira de abandono, injustiça e amor. O vento soprou suavemente e parecia trazer consigo a voz de Margarida. Meu pequeno, você nunca foi inútil. E Tobias, pela primeira vez em muitos anos, miou para o horizonte. Um som fraco, mas cheio de significado, porque agora ele era o herdeiro do amor que sobreviveu à morte, o herdeiro da verdade que rompeu uma família, o herdeiro de uma história que nunca deveria ter sido apagada, e, finalmente, o herdeiro de tudo.